Pensa num personagem sujo, cínico, salafrário, xixelento e mau caráter. Pensou? Que bom, porque esse é o personagem principal do livro de hoje. E aí, gente, meu nome é Ângelo Gabriel e esse é o Antiquário Literário, um espaço de incentivo à literatura clássica aqui no YouTube. Gente, se você soubesse o trabalhão que tá dando pra gravar esse vídeo, assim, ó, em níveis astronômicos, eu realmente não aguento mais. Eu tô à beira de um colapso, eu tô ficando nervoso, porque já é a quinta vez que eu tô tentando gravar. Eu quis fazer uma coisa especial, quis fazer com que esse vídeo fosse um vídeo inovador e revelador de início de ano, que trouxesse paz e alegria e bons momentos. Eu queria gravar um vídeo na rua, num campo aberto, só que eu não consegui. 4 vezes eu fui gravar esse vídeo e eu não consegui. E agora eu voltei pro meu quarto, botei aqui esse fundo azul e é isso. Não gostou? Me processa. E se gostou, muito obrigado, porque tá dando trabalho. Essa vida de youtuber. Bom, gente, pra ser bem sincero com vocês, antes de começar o vídeo, eu queria falar que eu tô sem paciência pra gringo. Eu queria que todos os gringos se explodissem, que fosse lá pra casa do capeta. Porque, assim, pra ser bem sincero, eu não queria trazer um livro que fosse de literatura inglesa, nem francesa, nem russa, pra ser o primeiro vídeo do ano. Eu queria que fosse um vídeo, fosse literatura nacional, fosse de uma literatura gaúcha, uma coisa bem especial e importante para que a gente pudesse analisar melhor e conhecer melhor as obras do nosso país. Pensando nisso, pensando aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, eu quis trazer uma obra que fosse muito importante e que tratasse de coisas boas. Então eu resolvi trazer Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. E antes de falar especificamente do livro, eu queria trazer algumas informações a respeito do Érico Veríssimo, que todo mundo com certeza conhece, todo mundo já ouviu falar ou já leu alguma obra dele. O Érico nasceu lá em Cruz Alta, em 1905, não sei quantos anos atrás, porque eu sou do jornalismo, sou de humanas, eu não faço cálculo e me nego a fazer também, por mais que eu goste de matemática. Então, se tu quer saber quantos anos faz, o editor vai botar aí embaixo, o editor sou eu, então eu que lute no futuro pra resolver isso. Desde que era criança, o Érico Veríssimo tinha muito interesse por literatura, especialmente literatura clássica. Então ele passou a infância lendo grandes obras da literatura, também escrevia, desenvolvia histórias, e conforme ele foi crescendo, essa paixão, esse amor pela literatura foi se desenvolvendo. Mas, obviamente, não foi de primeira, ele teve que trabalhar, ele teve outros trabalhos antes disso. Ele foi comerciante, ele foi bancário, ele foi sei lá mais o que, mas nada dava certo. Parece que ele nasceu para ser escritor e a vida colocou ele ali no rumo certo para escrever. Ele era sócio de uma farmácia lá em Cruz Alta, e depois que essa farmácia faliu, ele resolveu se mudar para Porto Alegre, lá por volta de 1930, para ficar perto de outros escritores e para seguir nesse ramo da escrita. Se passaram alguns anos, foi só em 1933 que ele conseguiu lançar o seu primeiro livro, uma coletânea de histórias chamada Fantoches, e no começo foi meio difícil, assim. Ele teve só 1.500 exemplares impressos da primeira edição, só foram vendidos 400, o resto foi perdido num incêndio, então foi bem peculiar esse começo do Érico Veríssimo. Mas já no ano seguinte, em 1934, ele lançou seu primeiro romance, chamado Clarissa, em que já teve um interesse maior do público. O início teve 7.000 exemplares impressos, e o pessoal já estava comprando melhor, já estava gostando melhor da escrita e conhecendo mais o Érico Veríssimo. Mas aí ano vai, ano vem, chega 1938, o ano de lançamento de Olhai os Lírios do Campo. Como eu mencionei anteriormente, o Olhai os Lírios do Campo foi um grande divisor de águas na carreira do Érico Veríssimo. O livro faz parte da segunda fase do modernismo. Mas, Ângelo, o que é o modernismo? O que é essa segunda fase do modernismo? Foi nessa época, entre 1930 e 1945, que a literatura começou a se desenvolver aqui no país. E também os novos valores da sociedade da época também começaram a ser representados nas obras literárias. Algumas das características do modernismo são mostrar a realidade social, cultural e econômica dos brasileiros da época, mostrar também a cultura, o idioma, a linguagem coloquial,
eles entravam mais em contato com a sociedade moderna da época. Mas parando agora de falar tanto da vida do Érico Veríssimo, vamos embora pro livro, porque eu com certeza já gastei uns 5 minutos aqui, e eu sei que vocês são preguiçosos e vocês não assistem os vídeos, a não ser minha família linda, amada e alguns amigos meus. Então, beijo pra quem tá assistindo e vamos agora pro livro. Bom, essa história ela mostra esse jovem, o Eugênio Fontes, que ele é de origem pobre, ele é de uma família humilde, só que ele tem um grande diferencial que ele odeia ser pobre. Ele não gosta, ele tem asco, ele não gosta do cheiro de pobre, ele não gosta da aparência de pobre, ele não gosta de ser pobre. E a mãe dele e o pai dele sempre não tiveram muitas oportunidades na vida para crescer, sempre incentivaram o estudo dele e pagaram colégios caros para que ele pudesse estudar e que ele pudesse sair dessa pindaíba que a família sempre estava. Que é? Tão falando de mim também? Pode falar, tô me lixando pra vocês. Bando de suburbano cafona, pobre. Quero distância de pobre, de pobreza pega. Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Uma banana, que vocês se explodam! O livro é dividido em 2 partes. Ele começa com uma pessoa muito importante pro Eugênio lá no hospital. Essa pessoa tá à beira da morte. Então o Eugênio acaba recebendo uma ligação dizendo que essa pessoa tá prestes a morrer e que seria interessante que ele fosse até o hospital para falar uma última vez com essa pessoa. A partir daí, essa primeira parte vai mostrar todo o desenvolvimento de personagem do Eugênio, desde quando ele era criança até o momento que ele tá recebendo a ligação e indo até o hospital. Então nesse período a gente tem momentos do presente com a viagem de ida do Eugênio até o hospital, em que ele fica lembrando de coisas do passado e também fica pensando em coisas no presente. Então tem uma mescla bem legal, bem interessante do passado e do presente nessa parte do livro. E essa primeira parte, assim, que mostra todo o desenvolvimento de caráter do Eugênio, é uma parte que toca bastante, porque a gente percebe o quão lixo é o Eugênio, assim, em níveis enormes. Ele não é uma pessoa boa, ele sente vergonha da família dele. Quando ele tá com os amigos ricos dele, caminhando pela rua e o pai dele passa, ele não dá oi pro pai, ele vê o olhar triste dele, mas não se importa. A mãe dele, ele não gosta muito, não vai muito com a cara também. O irmão é um bêbado, vamos dizer assim. Ele não gosta também porque ele acha que mancha o nome da família. E ele tem sempre esses ideais de que o que importa de verdade é o dinheiro e são os bens materiais. O Eugênio sempre estudou em colégios bons e ele tinha um interesse em se tornar médico, justamente para ter dinheiro, para tirar a família da pindaíba e para ser considerado melhor na sociedade. Ele queria ascender socialmente. E eu acho que é importante destacar também que os personagens, principalmente o Eugênio, se ele tivesse feito terapia, metade do livro não teria acontecido, metade do livro não teria sido um sofrimento para ler, porque ele toca em feridas, aquele livro incomoda, e muita gente não teria morrido e muita gente não teria se ferido também. Mas enfim, lá na faculdade de medicina, ele conhece essa moça muito charmosa chamada Olivia. E a Olivia é muito importante para a narrativa desse livro, porque ela representa tudo de bom que há no mundo. Ela representa a benevolência, ela representa a sensibilidade e toda a resiliência que um ser humano pode ter. Ela é muito cristã, ela acredita muito em Deus, e ela entra nessa história justamente para fazer o Eugênio ter uma troca desses pensamentos e desses pontos de vista negativos que ele tem. E ela ensina muita coisa pra ele também. Ela ensina que dinheiro não é tudo na vida, que o que importa são as relações entre os seres humanos, que o que vale a pena na vida são os momentos bons que a gente tem com outras pessoas. Só que o Eugênio é um lazarento, ele não percebe isso. E a gente sente que ele gosta da Olivia, a gente tem aquele clima de romance que é muito interessante, só que ele não quer ela porque ela é pobre. Então, assim, ele é um desgraçado. Dá dor de cabeça ler este homem. Este homem é um lixo. Ele passa toda a primeira parte sentindo que ele não é suficiente. Quando ele tá com gente pobre, ele olha de cima pra baixo. E quando ele tá com gente rica, ele sente que estão olhando pra ele de cima pra baixo.
Então a gente tem todo esse conflito, esses traumas psicológicos que afetam ele e a carreira dele, a narrativa dele. Nesse meio tempo, depois que ele recusa a Olivia, porque ela é pobre, ele não quer se envolver com ela, que senão ele ia sofrer muito, ele acabou conhecendo essa moça muito enigmática, de família rica, chamada Eunice. E como é que eu posso explicar a Eunice? Ela tem tesão em pobre. E a partir desse momento que ele conhece a Eunice conhece ele, rola um interesse por parte dos dois e eles acabam se casando. Só que o casamento nunca é muito feliz, o casamento nunca é cheio, eles nunca se sentem satisfeitos com esse casamento. E a moral do Eugênio é bem corrupta, ele tem uma moral bem corrupta, porque mesmo casado com a Eunice, ele não gosta dela, ele deixa claro que ele nunca amou ela, ele sempre gostou da Olivia, mas que esse casamento traria mais bens pra ele, faria melhor pra ele do que se casar pelo amor verdadeiro. Queria saber o que será que é bom para o moral? Dona Rita Cadillac. O que é bom? O que é bom para o moral? Eu acho que é você falar a verdade. É mesmo. É, Dona Rita Cadillac. Foi você que compôs a música? Não. É óbvio que não. Eu não sou tão inteligente a esse ponto. Ah, lógico que não. Mas, peraí, meus amigos, eu não contei o melhor. Tudo muda na vida do Eugênio depois que termina a primeira parte e começa a segunda. Tem um acontecimento bem chocante e é nessa parte que a gente começa a ter o período de redenção do Eugênio. Ele começa a ter mudanças de pensamentos, ele começa a ver o mundo de uma outra forma. E é aqui que eu paro de contar a história também. Se tu quiser, tu vai pegar o livro e vai ler, porque eu não vou estar contando história de livro aqui de graça. Vocês têm que ler, isso aqui é o Espaço de Incentivo à Literatura Clássica. Inclusive eu achei o final uma doçura, mas mesmo assim eu fiquei com o pé atrás com o Eugênio, porque como eu falei que a narrativa toda dele, ele foi um salafrário, eu não consegui criar sentimentos de compaixão por ele, eu não consegui pensar que ele estava sendo sincero nas coisas que ele estava fazendo. Então, nesse final, que foi bem açucarado, assim, eu gostei, mas eu não vi verdade nele, eu achei ele um falsinho, e eu acho que daqui a pouco, se tivesse um livro 2, com certeza ele ia estar no mesmo ponto que ele estava quando começou o livro. O registro dos costumes sociais da época, assim como a história do Eugênio e todo esse período, esse período de modernização do Brasil, foram muito importantes para a carreira do Érico Veríssimo, porque 30 dias depois do lançamento do livro, lá em 38, todas as edições tinham sido esgotadas, tinham sido vendidas. E então, 2 meses depois ainda do lançamento, com uma nova impressão, uma segunda edição, o pessoal comprava cerca de 70 livros por dia nas livrarias de Porto Alegre. Então teve uma procura muito grande desse livro por parte das pessoas, por parte da sociedade, e tanto que hoje em dia ele continua sendo o livro mais vendido do Érico Veríssimo. E o que muita gente não sabe, inclusive, é que Olhai os Lírios do Campo, o título, é baseado no Sermão da Montanha. É um discurso do Jesus Cristo que está presente nos evangelhos de Lucas e Mateus, no Novo Testamento. Nesse evangelho, nesse discurso, ele fala bastante sobre ver as coisas boas da vida, ver as positividades e sentir o amor das outras pessoas e dar amor para outras pessoas. Que o que importa não são os bens materiais, não é como o que tu conquista na tua vida financeiramente e fisicamente, mas o que tu conquista na tua vida dentro do teu coração. Então também foi por isso que eu resolvi trazer esse como o primeiro livro de 2021, para trazer um quentinho no coração de todo mundo, para que todo mundo possa ver que é muito importante essa relação com outras pessoas, essa conexão que a gente tem com outras pessoas, e que a gente continue tendo ela por muitos e muitos anos, além de 2021, porque é uma coisa muito bonita de ser vista, uma coisa muito bonita de ser lida, apesar de tu sentir raiva do Eugênio em vários momentos. Toda a narrativa da Olivia e dos personagens secundários dessa narrativa com certeza vão amolecer o teu coração e vão te fazer ter vários questionamentos, várias reflexões a respeito da vida e também do teu próprio dia a dia. Mas agora vamos para a parte das indicações. Eu trouxe para falar hoje aqui um filme e uma série, e vamos começar pelo filme, que se chama Cidade de Papel. Inclusive é baseado num livro do escritor John Green, é o meu favorito dele. E essa obra mostra o menino Quentin, ele é um adolescente do ensino médio, que ele é muito introspectivo, ele acha que ele só vai viver a vida depois que ele for adulto, depois que ele for formado em medicina também, se eu não me engano. E ele sempre foi apaixonado pela menina da frente da casa dele, a Margot.
Então depois que a Margot desaparece, ele acaba tendo uma reviravolta na vida dele, e ele passa a aproveitar os bons momentos da vida, ele passa a aproveitar esse final do ensino médio, porque a Margot sempre quis que ele saísse do casulo dele e aproveitasse as coisas boas da vida. E quanto à série, meus amigos, eu vim trazer uma que é meu amorzinho, é meu chuchuzinho, eu amo demais, que se chama The Politician, que tá na Netflix, assim como todas as séries hoje em dia, porque só tem coisa de Netflix e de Amazon. Série em televisão, um canal aberto, não lança mais. É só a Amazon, Netflix e, sei lá, Disney Plus, que faz uns reboot lá, que de 500 anos atrás, que todo mundo se apaixona pela nostalgia. Mas assim, The Politician traz esse rapaz, o Peyton Hobart, na busca pela presidência dos Estados Unidos. Só que antes dele se tornar presidente dos Estados Unidos, ele precisa passar pela eleição escolar, ele quer ser presidente estudantil. Então a gente percebe, a gente tem esse menino, esse esse menino adotado, que tem muito interesse em se tornar presidente, só que ele acaba tomando decisões erradas para conseguir esse poder, para conseguir esse cargo. Então pensa num contexto político adulto, de politicagem, de partidos adultos, dentro do ensino médio. Toda essa história se passa no ensino médio, numa escola privada, se não me engano, e a gente tem contato com esses personagens que acabam se tornando corruptos ao longo da narrativa, justamente para conquistar o poder e conquistar o que eles querem. E justamente o Peyton é bem parecido com o Eugênio, no sentido de procurar o que é melhor para si mesmo, conquistar o que ele quer. Se tu curtiu Cidades de Papel, ou também curtiu o The Politician, com certeza tu vai curtir Olhares Lírios do Campo. É uma leitura bem fácil, bem descontraída, e ela é bem reflexiva também e bem adocicada. Então se tu curtiu alguma dessas duas, pode dar uma olhada e ir atrás de Olhares Lírios do Campo. Bom, gente, por hoje é só. Se tu curtiu esse vídeo, por favor, deixa o like aí embaixo, deixa um comentário bem legal também, falando o que tu achou da história e do vídeo, e também se inscreve no canal e manda pros amigos, porque isso com certeza ajuda bastante eu que estou começando agora no YouTube. Mais uma vez, meu nome é Ângelo Gabriel e esse foi mais um vídeo do Antiquário Literário. Até a próxima e a gente se vê por aí. Tchau!